Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor, com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo, para a tomada de decisão de terceiros, exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através deste link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada nas previsões de hoje, dia 8. Então, o que a gente vê claramente é que a gente tem um avanço, né, de alguns sistemas frontais, na verdade dois aqui sobre a região sudeste do país, um pouco também sobre a região sul. Esse sistema deve ajudar a organizar aqui um pequeno canal de umidade, né, também nada tão significativo, e deve trazer as chuvas aí retornando para a região central do país nos próximos dias, indo pelo menos aí até o dia 18, aproximadamente dia 17, né? E o que a gente vê claramente é que você ganha, né, com a passagem desse sistema, bastante umidade aqui na região central do país. Porém, nesse primeiro momento, ainda devido um pouco à atuação desse sistema de alta pressão aqui, ainda na região central, essas nuvens elas acabam não se desenvolvendo tanto. Então você tem umidade suficiente para desenvolver nuvens, mas as chuvas acabam aí sendo chuvas relativamente moderadas ou fracas. E mesmo assim, elas ainda não trazem um bom impacto na avaliação aí das vazões e consequentemente das zenas, né? O que acontece é que a gente tem um solo ainda muito seco para a gente ainda ter uma resposta boa nas vazões, principalmente aí da região sudeste do país. Olhando um pouco também agora mais à frente, né, lá para o dia 22, dia 23, a gente via na previsão de ontem a atuação de um sistema de alta pressão ainda em médios níveis aqui da atmosfera. Aparentemente, a partir do dia 24, esse sistema ele começa a perder intensidade, ele ainda tem aqui um vestígio de um núcleo atuando principalmente aqui sobre Minas Gerais, nesse núcleo fechado. Contudo, a gente vê aqui a passagem de algumas frentes que devem enfraquecer esse sistema. E a gente nota aqui na Argentina a formação do sistema de alta pressão que pode, né, se transformar nas próximas previsões em uma frente, e essa frente interagir um pouco aqui a região sul, e a gente precisa observar se ela vai conseguir avançar para a região sudeste do país. Contudo, né, pode ser que ainda a atuação desse sistema aqui, que deve se formar lá para o dia 21, dia 22, sobre a região central do país, deve fazer com que as chuvas não se desenvolvam tanto, né? A gente não tenha uma nuvem bem desenvolvida e as chuvas sejam moderadas a fracas, ao que a gente está observando neste momento. Quando a gente olha agora o modelo GFS, a gente nota, né, que ele mostra um pouco aqui da tentativa da formação desse canal de umidade, porém a intensidade dessa chuva ainda é um pouco fraca, né, com relação ao que se observa normalmente essa época do ano, e também levando em conta que são 15 a 16 dias de previsão, né? Então a gente vê claramente que a gente tem a atuação aqui desse sistema, esse sistema ainda, esse canal de umidade, né, essa tentativa de formação desse canal não está bem desenvolvida como deveria ser essa época do ano. O outro fato também relevante que a gente nota é que a gente provavelmente deve ter atuação aí de ondas de calor a partir do dia 22 e dia 23, até por causa da atuação daquele próprio sistema de alta pressão que a gente viu se formando aí a partir do dia 21. A gente nota claramente aqui que a gente observa esse sistema apresentando aí temperaturas mais elevadas a partir aí do dia 22, dia 23. Ou seja, a gente provavelmente deve ter interação aí dessas temperaturas mais elevadas e aumento da carga, por exemplo, nessa época aí, né, nessa semana do dia 22 ao dia 24, mas observar as próximas previsões para ver o que vai acontecer. Quando olhamos agora a questão do armazenamento de água no solo, nós vemos claramente que a gente tem uma recuperação em alguns pontos, principalmente aqui na região de Rondônia, do Mato Grosso, um pouco aqui próximo, né, Minas Gerais, aqui do lado da bacia do São Francisco, mas no geral a gente vê uma leve manutenção ou declínio, né, um pouco desse armazenamento até o dia 11. Mas claro que mesmo com a passagem dessas frentes, agora a gente não deve ter uma determinada elevação, porque o solo está muito tempo seco, principalmente na região sudeste. Então essas primeiras frentes, né, que passarem aí entre o dia 10 mais ou menos até o dia 18, né, a gente deve ter aí molhar o solo, mas nada tão significativo a ponto de melhorar muito as vazões.
Então a gente ainda vê, né, que a gente tem a atuação desse sistema de alta pressão, mas ele já começa a enfraquecer aqui até a metade de outubro. A gente observa, né, que a gente tem chuvas ainda sendo realizadas entre o Rio Grande do Sul e Paraná. Dia 11 a gente tem um avanço da frente, né, na verdade ela já começou agora, teve uma parte de hoje que já chegou do Sudeste, mas deve ter uma outra que deve avançar até o dia 16, chegar na região Sudeste e trazer aí a formação, né, a tentativa de formação desse canal de umidade e as chuvas na região sudeste do país, porém, continuo salientando que essas chuvas não devem ser tão significativas. Quando olhamos agora a previsão dos modelos do ONS, a gente vê esse padrão, né, com as chuvas aqui, tentativa da formação desse canal de umidade, uma chuva mais localizada entre o norte do Rio Grande do Sul e a região do Paraná nos próximos dias. E os três modelos mostram o mesmo sinal, eles só divergem num ponto, né, da intensidade dessas chuvas aí para os próximos dias. Mas esse padrão é um padrão bem semelhante ao que a gente viu ontem, né? E salientando que essa chuva não deve ser tão significativa neste momento. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.